Uma pessoa da classe média do Brasil, por volta dos finais de seus 20 anos, tem aproximadamente R$ 10.000 economizados para a aposentadoria. Com um portfólio desse tamanho, quanto de renda de dividendos você poderia esperar receber? Embora R$ 10.000 não sejam suficientes para financiar uma aposentadoria, você pode se surpreender com a quantidade que poderia pagar apenas em dividendos. Talvez seja o suficiente para completar sua renda ou pagar por uma viagem. Dê uma olhada em diferentes cenários que proporcionariam diferentes níveis de renda. Isso lhe dará uma prévia de quanto dinheiro você realmente precisará para se tornar financeiramente independente. Assista até o final para aprender sobre um erro importante que alguns investidores cometem e como você pode maximizar seus investimentos para obter muito mais dinheiro no futuro. Seja muito bem-vindo ao canal Conselhos a Mais, e aqui eu ajudo a ensinar as pessoas sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Se você estiver interessado em melhorar o seu futuro financeiro, te convido a se inscrever no canal, dar um like e ativar o sino das notificações se caso esse vídeo for útil. Então chega de enrolação, agora vamos para o vídeo. Existem muitas opções de investimento que oferecem níveis variados de renda de dividendos. Talvez o investimento mais comum seja o índice S&P 500. Isso é tão popular porque oferece exposição a 500 grandes empresas dos Estados Unidos que têm um histórico de estabilidade e lucratividade que também é possível você investir aqui pelo Brasil. Além disso, é bem equilibrado, o que significa que você possui partes de cada setor e indústria que compõem todo o mercado de ações. O S&P 500 tem um longo histórico de retornos saudáveis e é altamente recomendado por Warren Buffett. Isso é o que os investidores geralmente se referem quando dizem o mercado, entre aspas. Se você comprar um ETF, que significa Fundo Negociado em Bolsa, ou Fundo de Índice que acompanha o S&P 500, você receberá um rendimento de dividendos de menos de 1,5%. A razão para isso é porque muitas das maiores holdings são empresas de tecnologia, que são conhecidas por pagar pouco ou nenhum dividendo. Com um investimento de R$ 10.000, esse índice forneceria apenas cerca de R$ 150 por ano, ou R$ 12,50 por mês em dividendos. Outro dos investimentos mais comuns é o Dow Jones Industrial Average, ou o Dow. Este é outro índice ao qual os investidores frequentemente se referem como o mercado, geralmente em segundo lugar após o S&P 500. O Dow é composto por 30 das maiores empresas dos Estados Unidos e é visto como um segundo indicador de como a economia dos Estados Unidos está se saindo. Os investidores podem comprar um fundo que acompanhe o Dow e receberia um dividendo ligeiramente superior ao S&P 500, um pouco acima de 1,5%. Uma opção que proporcionaria um rendimento de dividendos mais alto seria comprar um fundo que se concentre em fornecer uma renda maior e menos valorização de capital. Existem muitas opções de alta qualidade que detêm ações de empresas estáveis com longa história de pagamento de dividendos. Um exemplo é o Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, que oferece um rendimento de dividendos de cerca de 4%, o que é significativamente maior do que o S&P 500 como um todo. Em vez de possuir todas as empresas do S&P 500, ele detém apenas aquelas que pagam os dividendos mais altos, o que significa que o crescimento é muito menor a longo prazo. Com $10.000 investidos nesse fundo, a renda anual de dividendos seria cerca de $400 ou $33 por mês, que seria o equivalente a R$ 165. Existem muitos outros fundos de alto dividendo disponíveis que são ideias para investidores mais velhos. A razão pela qual são bem vistos por pessoas mais velhas é porque esses fundos tendem a proporcionar mais estabilidade. Eles se saem melhor durante mercados em queda e pior durante mercados em alta. Combine essa estabilidade com a renda regular, e não é de admirar que sejam populares entre os aposentados. Uma segunda maneira pela qual as pessoas podem obter dividendos acima da média é selecionando um fundo específico de setor ou indústria. Um fundo como esse detém apenas empresas de um único setor ou indústria, como energia, imóveis, saúde e assim por diante. Alguns setores oferecem dividendos mais altos do que a maioria devido à natureza de seus negócios. O setor de energia, por exemplo, tem um preço relativamente baixo e um alto rendimento de dividendos porque muitos investidores ficam receosos devido à volatilidade causada por flutuações econômicas, substituições de energia renovável e regulamentações. O ETF Vanguard Energy, por exemplo,
possui um rendimento de dividendos superior a 3%. Os fundos de investimento imobiliário também são considerados um pouco arriscados e, devido à estrutura de seus negócios, pagam a maioria de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. O ETF Vanguard Real Estate também possui um rendimento acima de 3%. Investidores dispostos a fazer alguma pesquisa e adquirir setores que caíram em desfavor têm a capacidade de obter retornos elevados. Seus retornos viriam na forma de dividendos e valorização de capital à medida que os setores voltam a ser valorizados. $10.000 investidos no ETF de imóveis ou energia da Vanguard proporcionariam cerca de $300 por ano, ou $25 por mês em renda, que equivale a R$ 125. Claro, mas uma opção é comprar ações individuais, embora muitos especialistas financeiros recomendem a compra de fundos de índice ou ETFs. Se você for um investidor iniciante e não tiver um grande portfólio. Dessa forma, você pode aprender sobre o comportamento do mercado, obter retornos estáveis e fazer crescer seu portfólio sem assumir muito risco. Eventualmente, você pode decidir escolher ações individuais se estiver disposto a fazer a pesquisa e assumir o risco. Se você decidir comprar ações individuais, pode ser uma boa ideia comprar por um histórico de crescimento de dividendos. Por exemplo, a lista de dividendos aristocratas. É um bom ponto de partida, porque cada aristocrata tem um histórico de aumentar seu dividendo por 25 anos consecutivos. Um dividendo aristocrata, como o ABV, atualmente paga um dividendo de 4,5%. Se você investisse $10.000 nessa empresa, receberia cerca de $450 por ano ou $37 por mês em dividendos, que equivale a R$ 185. Você também receberia qualquer valorização ou desvalorização de capital, dependendo do movimento futuro das ações. Além disso, é inteligente analisar essas perspectivas com base em seus fundamentos. Certifique-se de que elas tenham índices de pagamento razoáveis, em torno de 50% a 60% ou menos, lucros positivos e vários outros indicadores potenciais. Existem oportunidades a serem aproveitadas com ações individuais, porque muitas vezes elas são vendidas, seja devido a alguma notícia recente negativa, uma falha nos ganhos ou uma nova administração. Isso pode apresentar uma oportunidade, porque o mercado de ações tende a reagir exageradamente. Um investidor experiente deve avaliar a gravidade das notícias, como essa, e tomar sua própria decisão em relação ao preço da ação. Uma vez que a maioria dos investidores que tem $10.000 ainda está longe da aposentadoria, eles devem considerar seriamente ignorar completamente os dividendos. Por quê? Porque investir em ações de crescimento tem o potencial de fazer muito mais dinheiro a longo prazo, uma vez que os investimentos que pagam dividendos historicamente têm retornos totais mais baixos. Aqueles que ainda são jovens devem buscar principalmente o crescimento. Uma diferença de 2% na sua taxa anual de retorno pode fazer uma grande diferença ao longo de uma carreira. Por exemplo, alguém que investe $10.000 uma vez aos 25 anos e ganha uma taxa de retorno de 8% até os 65 anos terá $217.000, que equivale a R$ 1.085.000. Se tivessem ganhado uma taxa de retorno de 10%, teriam $452.000, ou mais do que o dobro do dinheiro aos 65 anos. É importante considerar que as ações de crescimento às vezes são mais voláteis, o que pode ser difícil de lidar para investidores que são novos nas flutuações do mercado. Uma opção fantástica para investidores mais jovens é um ETF, como o Vanguard Growth ETF ou VUG, conforme o nome sugere. Ele detém ações de grande capitalização de crescimento, como Apple, Amazon, Home Depot e outros nomes grandes e estáveis. A longo prazo, um índice de crescimento provavelmente superará o S&P 500, o que é ideal para alguém que tem muitos anos até que a renda seja necessária. O rendimento de dividendos do VUG é inferior a 0,5%, porque a maioria das participações paga pouco ou nenhum dividendo. Em vez disso, eles reinvestem os lucros dentro do negócio para continuar crescendo a uma taxa rápida. Devido a esse baixo rendimento, um investimento de $10.000 renderia menos de $50 por ano em dividendos, ou cerca de $4 por mês. Existem muitas opções de qualidade semelhantes a este fundo que historicamente proporcionam retornos que superam o mercado geral. Com muita frequência, as pessoas ficam obcecadas com o rendimento de dividendos e escolhem os investimentos errados para o seu horizonte de tempo.
Em geral, um investidor com um portfólio de cerca de 10 mil dólares estaria melhor focando no crescimento e ignorando os dividendos completamente. Quanta diferença a renda faria em sua vida, seja 50 dólares por ano ou 400 dólares por ano? Essa quantia provavelmente não seria suficiente para cobrir as contas e despesas do dia a dia. As ações de crescimento proporcionarão mais dinheiro no futuro quando você estiver se preparando para se aposentar. Nesse ponto, você pode trocar seus investimentos de crescimento por investimentos de renda, se fizer sentido. Não cometa o erro de se concentrar principalmente no rendimento de dividendos no início. Desde já agradeço por ter assistido até aqui, e se você gostou, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para ajudar nossa comunidade a crescer, pois o sucesso desse canal só depende de você.